segue e muito bem, para a gente falar recebe sobre o as Fundo Rural, então a gente oficiais, recebe né? no Nós estúdio não da Rádio investigamos Planetário a na manhã morte de do hoje, Sicário, por quinta-feira, exemplo. dia 23 de abril. Mas O esperávamos advogado e especialista estávamos em- atentos, como em área o Matheus Chu já trouxe as previdenciária, informações enfim, e agora né? acompanha E também na esse questão rural aí, relatório né? do Que é o que, doutor afinal de contas, houve até Luiz porque tinha Fernando imagens, né, Schmidt. Chu? A gente Ele falou já naquele foi, momento radialista que havia também, né? imagens Enfim, né? Teve que uma poderiam passagem aqui comprovar também o que pela Rádio aconteceu Planetário, e como é o que vem repórter, também enfim, nesse redator. relatório A gente vai a falar partir então hoje sobre o de Fundo laudos Rural, periciais né? Que e de foi toda a alterado, investigação que é feita impactando em um caso diretamente a como tributação esse. previdenciária. Os policiais, Andressa, eles analisaram se Sicário estava no momento da morte sob efeito de algum psicotrópico, de algum medicamento, de alguma droga. Analisaram também conversas nos aparelhos telefônicos dele nos dias que antecederam a morte, conversaram com pessoas próximas a ele e também tiveram acesso, é claro, né, à íntegra dessas gravações. E desde o início a Polícia Federal dizia que toda a cena ela foi gravada, sem interrupções, sem ponto cego, né, sem cortes. E isso está sendo entregue também, será entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal, junto à conclusão da própria polícia. É claro que é uma investigação feita pela Polícia Federal sobre algo que aconteceu nas suas dependências, né? Isso vai precisar ser analisado depois pelo Ministério Público, etc. Sim, se alguém deveria estar ali também, cuidando do preso naquele momento, se ele poderia ter ficado sozinho diante daquela situação toda, isso tudo vai ser analisado também, mas os dados, as imagens serão entregues hoje. 8 horas 19 minutos, começou a Copa de Ofertas Hyundai Car House. Teste rápido de Covid e influenza nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, 65 anos, faz pelo varejo e faz por todos. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Corrida do SESI, você corre, todos ganham. Hospital Mãe de Deus, a medicina e o cuidado por toda a vida. Marco Polo, transformando o presente e o futuro da mobilidade. E Sulgás, energia para hoje, gás pro futuro. Vamos às ruas, ao trânsito. Leandro Rodrigues, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Um dia que já começou a ficar mais fechado. Até no comecinho da manhã a gente percebia um céu mais aberto no horizonte, pelo menos agora para a área do centro, olhando para dentro de Porto Alegre. A gente está na Castelo Branco, entrando na área central, está tudo fechado. E o trânsito pegando, né? A gente está na Castelo Branco, no trecho em que a João Moreira Maciel, ela encontra a Castelo, um pouquinho antes da estação São Pedro da Transurb, e tem uma movimentação bem forte por aqui, lembrando que a Comporta 14 está sendo fechada para o tráfego entre hoje e domingo, a pedido dos portos, para um uso específico para descarga. Então o motorista ele vai perder esse acesso que tinha aos dois lados na Comporta que fica na altura da Cairu até domingo. Então, um dia após o Natal houve essa mudança nessa lei complementar. O que surgiu com essa nova lei? Essa nova lei, ela retirou alguns benefícios fiscais. E dentro desse arcabouço, foi considerado o Fundo Rural como um benefício fiscal. O que é? O Fundo Rural, ele é uma arrecadação de todos os produtores, pequeno, médio e grande. Então, é uma contribuição voltada para a manutenção do direito previdenciário, das contribuições previdenciárias do produtor. Também é uma contribuição para criar um fundo de amparo aos acidentes de trabalho e também uma contribuição ao Senar, o sistema de aprendizagem rural, né, que todo produtor conhece, os sindicatos, enfim, que faz um trabalho muito importante no campo. Então, com essa nova lei complementar, que até eu trouxe aqui, Rodrigo, é a lei complementar 224/2025, houve um aumento nessa carga. Só que qual que é a grande novidade? Houve um aumento para 2 categorias das 3 que a gente tem hoje. Porque a gente tem 3 categorias, é importante frisar isso. Primeiro de tudo, a gente tem o segurado especial rural, que é o agricultor familiar, é o produtor rural, que trabalha com a família, que tem uma pequena área de terra, que hoje ele não tem requisitos de faturamento, ele tem requisitos sociais para a gente dizer, olha, esse é o produtor rural, é segurado especial rural. E entre eles, não ter, por exemplo, funcionário fixo, trabalhar só com a família, ter no máximo 4
4 módulos fiscais, por exemplo, né? Então, essa limitação. Esses aí são o segurado especial rural. Ele tem condições e requisitos sociais, não é de faturamento. Pode faturar a soja, porque às vezes a soja pode estar um pouquinho mais, pode estar um pouquinho a menos, mas ele entra dentro dos requisitos sociais. Ou seja, para a gente dizer bem certo o que é um segurado especial rural, a gente vai no contexto social. Trabalha com a família, não tem funcionário fixo, ele tem até 4 módulos fiscais. É isso que condiciona, é isso os requisitos para trazer para o segurado especial. Para esse produtor, não houve alteração. Continua 1,5% sobre o que ele for faturar lá na cooperativa, na cerealista, na empresa que ele for faturar soja, o milho, enfim, a produção de leite. Esse produtor rural continua 1,5%. Tá, mas agora, onde é que aumentou, Fernando? Aumentou em 2 outros requisitos, né? Em outras 2 categorias, que é o contribuinte individual, produtor rural, que dá basicamente o que é? É um intermediário. Ele não tem o CNPJ como empresário rural, mas também não é agricultor familiar. Por quê? Porque ele tem um funcionário fixo, o recolhimento dele é sobre o faturamento, ele pode pagar sobre a sua folha de pagamento, essa contribuição do Fundo Rural, ou por faturamento. Basicamente, hoje, a maioria é por faturamento. Sim. E a grande dúvida é, para esse, aumentou. Então, fica nesse meio termo. O produtor, às vezes, então tem que ter um cuidado muito especial. Porque, às vezes, pode ser enquadrado como contribuinte individual rural ou como segurado especial rural. Então, tem que ter muita atenção. E, especialmente, as cooperativas, as empresas, agora... Isso tem um limite, um volume? Qual que é o volume em valores, assim? Porque, como é que eu me enquadro? Porque, às vezes, eu sou pequeno produtor, mas eu, daqui a pouco, estou extrapolando a margem ali. Como é que é feito esse cálculo? Basicamente assim, Rodrigo. Como eu falei, tem as regras ali, tem as regras, claro, ali, mas enfim. Basicamente assim, para ti se desenquadrar de segurado especial, tu tem que deixar de cumprir um dos requisitos sociais. Por exemplo, ter um funcionário fixo, carteira assinada, já subiu. Entendeu? Sim. Não importa o tamanho, não importa o faturamento. Eu posso colher lá 100 hectares e se eu não tenho nenhum funcionário, nada, eu me enquadro ali. Engloba também essa questão de faturamento. Como eu falei, tem que ter os 4 módulos fiscais. Sim. Passou dos 4 módulos fiscais, já é considerado então individual. Ou seja, tem requisitos sociais, né? Que a gente diz. Então, especialmente para o produtor que tem funcionário fixo, que faz o recolhimento no faturamento ou que faz o recolhimento no INSS, houve um aumento, Rodrigo, que era de 1,5 como segurado especial, passou para 1,63. E isso é importante, porque no momento que vai fazer a comercialização da soja, da produção de leite, vai pagar um pouco mais. A cooperativa vai reter um pouco mais. Sim. Então tem que ter atenção no lançamento das notas, enfim, todo esse trabalho feito contábil, fiscalmente, tem que ter esse cuidado. E isso começou a valer a partir de quando, Fernando? Agora, a partir de dia 1º de abril. E vai valer. Essa lei complementar, como eu havia falado, essa 224, ela faz parte, Rodrigo, desse popularmente que a gente chama da reforma tributária. Sim. Que tem emenda constitucional, tem outras legislação. E essa legislação própria, eu entendo por parte do governo que houve essas alterações para preparar o caixa do governo, tirando alguns benefícios fiscais para eventualmente a introdução e a transição completa da reforma tributária, que vai trazer outros benefícios fiscais a outros setores da sociedade, inclusive até produtores rurais com outros benefícios dentro do IBS, do CBS e das outras contribuições que podem ocorrer agora com a reforma tributária. Então, o produtor rural, contribuinte individual, que é o intermediário, sim, que tem o funcionário fixo, de 1,5 passou para 1,63, né? E para a pessoa jurídica, que é o empresário rural, sim, que é aquele que já é mais. A sim, gente sabe que é uma minoria aqui na nossa região, a grande maioria é pequenos produtores e produtores médios, né? Mas por grande produtor rural, que a gente vê um pouco mais também lá para cima no Mato Grosso, essa subiu de 2,5 para 2,23% sobre o faturamento. Né? O que eu estou falando é sobre o faturamento. Fez a comercialização ali da soja, da produção leiteira, enfim, ao recolhimento, a esse recolhimento lá na cerealista, também na cooperativa, enfim, eles fazem esse recolhimento e fazem a destinação para os cofres do governo. Enfim. Isso. Eu acho que também é importante, Rodrigo, a gente falar para os produtores ter esse cuidado, né? Uhum. Eu acho que o grande ponto especial, eu acho que 90% até mais dos nossos produtores são segurado especial rural, né? E esse é a primeira faixa, aquela que você trouxe. É a primeira faixa, a faixa mais básica. E esse segurado especial rural, ele só tem essa contribuição de 1,5 e não teve esse aumento. Então, para ele não se enquadrar nessas outras 2 categorias que teve esse aumento, ele tem que sempre olhar esses requisitos. 4 módulos fiscais,
não ter funcionário fixo, continuar trabalhando com a família, ter no máximo um funcionário esporadicamente no período de safra, alguma coisa assim, quando ele for fazer o recolhimento. Então é muito importante o produtor rural tomar cuidado e continuar seguindo com esses requisitos sociais como segurado especial rural. Por quê? Porque isso afeta na aposentadoria. Né? Afeta a aposentadoria, uma contribuição feita pode descaracterizar a outra, tem que seguir durante todo o ano. Então tem que ter muito cuidado. Qual é a recomendação que a gente está tendo? E especialmente as cooperativas, as cerealistas, porque os produtores hoje, até o produtor sabe que eu estou falando, quando vai hoje lá na cooperativa para fazer o faturamento, a cooperativa está dando, as cooperativas, enfim, todas as empresas que fazem comercialização estão dando uma declaração, dizendo eu sou segurado especial rural e cumpro com os requisitos previstos na legislação. Ou seja, então ali ele está afirmando para o governo, para a Receita Federal, que ele cumpre aqueles requisitos. Eventualmente, que ele não cumpre, ele pode ter algumas penalidades para frente, né? Inclusive lá os efeitos lá na Previdência Social, na sua aposentadoria, ou até mesmo os efeitos fiscais. Pode depois sofrer uma execução fiscal, eventualmente. Então tem que ter muito cuidado, um amigo produtor que está nos ouvindo, procura, né, Rodrigo? Um advogado da sua preferência, um escritório de contabilidade, a gente tem vários colegas, parceiros. Sindicato também faz também, né? Isso. Que pode estar orientando essa parte jurídica e também essa parte contábil. Hoje eu acho que é uma mudança muito recente, Rodrigo. Acho que até é mais escritório de advocacia e contabilidade, né? Sim. Até acho que as empresas grandes também já estão tentando direcionar para ter esse conhecimento técnico, porque é muito peculiar. Cada produtor tem tem seus requisitos sociais, fiscais e tributários. Então é muito importante ter essa atenção especial a essas legislações que está mudando o tempo inteiro. A reforma tributária está vindo e está mudando e também está afetando o homem do campo, né? Sim. E aí a questão do tempo de serviço no campo, ali incorpora ainda o tempo da CLT? Uma vez eu lembro que você trabalhou 5 anos, mesmo sem carteira assinada, né? Na agricultura, enfim, no campo, e aí você também pegava esses anos aí, incorporava juntamente com o tempo que você trabalhou numa empresa, na indústria, enfim, e aí você se aposentava. Isso ainda acontece? Tem muitos requisitos, né, Rodrigo? Porque cada caso é um caso. Sim. Né? Hoje a gente basicamente... O bloco de produtor, né, antigamente. Isso. Tendo o bloco, tem que ver muito o caso, especificamente hoje, agora falando dentro do direito previdenciário, das concessões de aposentadoria. A reforma tributária, a reforma previdenciária é muita reforma, né? Sim. Mas a reforma previdenciária ela trouxe algumas mudanças, né? Hoje a gente tem quatro regras de transições, né? E a principal é a regra da aposentadoria por idade mínima, que o INSS eu acho que está destinando. O futuro o governo quer que todo mundo se aposente por idade mínima. Mas hoje ainda a gente tem essas regras de transição que pode eventualmente conseguir refazer esse reconhecimento, inclusive por idade rural, né? Por idade mínima, seja urbana ou rural, pode fazer utilizar esse período rural também como tempo de contribuição. Mas isso tem muitos requisitos, Rodrigo. Eu acho que é uma coisa muito profunda, mas sim, dá para utilizar. A gente tem a aposentadoria híbrida, né, que utiliza, especialmente quando o segurado tem a idade mínima, mulher e homem, ele tem, por exemplo, 10 anos de carteira e tem 5 anos rural, ele tendo a idade mínima, ele pode ocupar sim. Dentro de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição tem que ter a carência mínima. Então, na verdade, tem vários nuances, vários casos, né, mas a gente pode eventualmente conversar mais para frente, explicar esses pontos de concessão. Porque ficou uma coisa muito, né, enfim, não, ficou bem esclarecida a questão da reforma previdenciária, né? Aí muitas pessoas estavam ali, né, na beira para se aposentar e acabaram tendo um retrocesso aí, né, com a questão da reforma. E muitos conseguiram, aí pagaram a questão do pedágio. Aí tem muitas e muitas coisas que muitas vezes, isso que eu disse, né, causa esse imbróglio na cabeça das pessoas. Sim. E quem está querendo se aposentar quer para ontem, né? Sim. E aí a questão de ficar muito tempo atrasado, ou aquelas lacunas, aqueles espaços que ficam lá de contribuição também muito importante. Uma dica sua para quem está aí, né, no mercado de trabalho, ou está adentrando no mercado de trabalho, está começando, está recolhendo, tem um tempo aí, o bom é não sobrar esses espaços aí, né? O que a gente sempre recomenda, Rodrigo, muitas das vezes o produtor, o segurado... Esses buracos aí, né? Ele chega ali no escritório, chega nos colegas também, e às vezes ainda ele não tem os requisitos. Sim. Não tenho requisito ainda, doutor, é muito cedo para mim me aposentar. Mas às vezes tem esses furos no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais,
que é o cadastro que a gente tem junto lá com o INSS, que tem esses furos que lá na frente pode dar muita dor de cabeça. Por quê? Porque às vezes uma empresa não existe mais, às vezes um empregador não existe mais, né? Como faz parte da vida. Não recolheu também? Não recolheu. Então, quanto antes ir organizando e ajustando o CNIS, né? Lá na frente, quando cumprir com todos os requisitos de idade, de carência, de contribuição, de tempo, a pessoa vai chegar lá, só encaminhar as documentação e está aposentado. Vamos lá então, o senhor que é previdenciário, vamos saber então, qual que é os requisitos para mim me aposentar? Quais são as questões aí? Porque eu posso não ter contribuído nunca, eu me aposento também, acho que tem a compulsória, né? Aí com 65 anos, dizem, né? Aí sobre a nossa Constituição Federal que o idoso com 65 anos, salvo ele não ter família, a assistência social do município tem que, né, prover para ele um salário mínimo. Mas são requisitos, né, que é questão, isso aí nunca contribuiu, enfim. Qual que são hoje? Tá, eu chego, qual que é a idade máxima hoje que eu contribuindo ou não contribuindo, tendo espaços, lacunas, buracos na minha previdência, eu vou ter que me aposentar, enfim. A lei diz que eu tenho que receber alguma... Esses dois assuntos, falou Rodrigo, são diferentes. Sim, são diferentes? São diferentes. Por exemplo, esse aí que não contribuiu, né? É o chamado BPC, é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele é de caráter assistencial. Sim. Ou seja, ele não é o INSS que concede, é o INSS que paga, mas ele não tem caráter contributivo, de previdência. Sim. Então, vai ser aquele valor ali, por lei. Aquele valor que o governo vai estar aportando. Tem o BPC idoso, tem o BPC Luas, que é destinado a questão especiais, que a gente dizia antigamente, que eventualmente tem alguma deficiência, tem alguma questão que não consegue trabalhar ou não consegue se inserir na sociedade, entra dentro desse arcabouço que o BPC faz esse reconhecimento, e o BPC idoso também, que é um dos requisitos, a idade, homem, né, 65 anos e mulheres 62, então só que daí precisa ter vários requisitos, por exemplo, estar cadastrado no CAD único na assistência, trazer os laudos sociais demonstrando que a família está em condição de vulnerabilidade social, que tem vários requisitos para conseguir o BPC que não há necessária contribuição, como eu havia falado, não se enquadra dentro do previdenciário, mas sim dentro do assistencial. E para o do previdenciário, sim, daí tem períodos de carteira, períodos de bloco, períodos de contribuição individual, períodos também de contribuição como pequeno empresário ou grande empresário, enfim, há vários requisitos, né, hoje. E até eu acho que é um tema até que a gente pode eventualmente, até tem outros colegas que podem abordar com bastante profundidade, né, esse assunto aí das aposentadorias. Porque é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas e cada vez muda um detalhe e a pessoa fica, será que eu vou me aposentar? Com quantos anos eu vou me aposentar? Eu tenho como antecipar minha aposentadoria? Se eu pagar mais por mês? Eu acho que tudo segue o rito, a lei enfim, né? Normalmente assim, hoje, Rodrigo, com a internet, com o advento, muitas das mídias não têm o compromisso, a tradição que a Rádio Planetário tem de checar as informações, de ter jornalistas, ter pessoas que conversam com a sociedade. Então tem muito conteúdo na internet. E muitos segurados, especialmente quando a pessoa está chegando perto da aposentadoria, é muito sonho, né? Aquela expectativa muito grande. Deve haver um vídeo, olha aqui, doutor, ele disse que é mais fácil a minha aposentadoria. Normalmente não é. Então, às vezes, assim, tem muito conteúdo, infelizmente, na internet, que tenta facilitar e às vezes a gente tá naquela ânsia de conseguir, porque todo mundo sonha em se aposentar, né, Rodrigo? A gente trabalha a vida inteira e sonha lá descansar, poder cuidar dos filhos, dos netos. Então, na verdade, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque normalmente muda alguma coisa, né? Mais administrativamente, depois da reforma, então, muita mudança de legislação não houve, né? Muito grande. Tem vários projetos de lei para beneficiar setores, como, por exemplo, o pessoal da segurança pública, enfermeiros, mas é basicamente alguma coisa pequena, sabe? E todo mundo puxa pro seu lado, né? A segurança pública quer, porque daí, mas se der para mim, né? Acho que não penso muito, o pessoal também não pensa muito, vigilantes também procuram, motoristas de caminhão, pessoas que trabalham em empresas, né? Enfim, que tenham risco alto ou exposição a alguns agentes químicos, né? A gente sabe que também tem o pessoal que trabalha em hospitais, enfim. Tudo isso, né, engloba, cada caso é caso, né? Exatamente, a gente não pode cada caso generalizar aqui porque, eu me aposentei com 50 anos, mas depende do que você fez, trabalhou. Exatamente. E eu acho que é até justo, especialmente o pessoal da segurança pública, trabalhou em condições especiais que a gente chama, por exemplo, mineiro, trabalhou lá, por exemplo, com eletricidade de alta tensão, trabalhou com ruído. Pessoal hospitais aí, trabalhou na área de segurança, na área da saúde. Então, é muito importante e tem requisitos especiais também, que obviamente favorece, mas tem que ter
o PPP, tem que ter vários documentos que vão ajudar lá com fazer a concessão desses períodos e eventualmente da aposentadoria. A nossa conversa aqui tomou outro rumo porque a gente gosta de tirar dúvidas, né? Porque só com certeza, mas aí trouxemos aí agora a questão dos nossos agricultores também um pouquinho aqui. Aqui a minha opinião aqui, né? Eu acho que desde novo a pessoa tem que começar a pensar em outros caminhos também, né? Só esperar o INSS. A questão, a gente tem muito investimento aí, que pode ter uma aposentadoria bem tranquila se você começar a investir desde cedo, né? Tem várias, ou também previdência privada, e as próprias previdências autônomas das empresas, né? Que sugerem que para que você entre numa previdência privada, você se aposenta e também tem um retorno muito melhor, muitas vezes, que o INSS. Né? Eu acho que o INSS ainda, na minha opinião, é aquela questão da pessoa que não tem outro meio, ou tem outra condição de fazer um investimento diferente. Na minha opinião. Rodrigo, e eu respeito a opinião. E tu não deixa de estar certo. Sim. Tá certo. Mas ainda eu faço até um adendo, Rodrigo. Esperando só o INSS? Eu acredito até, inclusive, que na verdade hoje há um teto, né? Sim. Teto de cinco salários para cada benefício, ou seja, não passa disso. Não passa disso. Sim. O que eu até tenho um pouquinho mais de condição, eu até sempre sugiro assim, paga o INSS. Sim, não. Tem a possibilidade de assinar a carteira, assina a carteira, tem a possibilidade de fazer o MEI, faça o MEI, tem a possibilidade de pagar a guia. Tem que recolher igual, né? Faz o recolhimento, eu sou produtor, emite a nota do bloco, se enquadra dentro dos segurados especiais, que não há necessária contribuição mensalmente, né? Ou não entra dentro desses valores que teve esse aumento de alíquota, essa oneração a maior para os produtores. Eu sempre digo, faça contribuição para o INSS, nem que for a mínima, para ter uma segurança. E, obviamente, se tem recursos e condições de fazer uns aportes de investimento, uma previdência privada, faça também. Porque tu vai ter, basicamente, ou seja, 2 cestos. Tu vai botar ovos em um cesto e ovos em outro. Se não dá certo um, tem o outro. Um é garantido. Eu tenho um é garantido. Pelo menos do governo é garantido. Sim. É pouco, às vezes é pouco, não é muito, mas é garantido. Obviamente que tem previdências, que pode ter rendimento maior, tudo, que também é muito importante e cumpre com o seu papel social dentro da nossa sociedade aqui em todo o Brasil. Muito bem. A gente vai conversar outras vezes aí, Fernando, então, a gente vai conversar sobre a questão dessas questões aí, né, de aposentadoria, enfim, né, que é isso aí o que mais o pessoal, acho, gosta de ouvir, porque tira as dúvidas, né, que as pessoas estão na expectativa, aí chega lá e cada um tem o seu procurador particular, claro, né? E às vezes a pessoa não quer escutar aquilo, né? Eu quero escutar, eu vou lá procurar você, mas eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, entendeu? E muitas vezes não é assim, né? Basicamente assim, cada caso é o caso. Né? Mas o meu colega teve um caso assim, que se enquadrou desse jeito. Meu vizinho se aposentou lá. Tem menos tempo, mas às vezes o período do teu vizinho foi em condições piores, ou seja, então ele conseguiu se aposentar. Insalubres, né? Mais aí, né? Exatamente. E um outro tema, Rodrigo, acho que até fica à disposição aqui para a rádio, eventualmente até para chamar outros colegas, é a reforma tributária. Sim, né? Essa aí também, né? Que é várias legislações que vai afetar, como a gente está notando hoje na nossa realidade, a reforma da previdenciária afetando as pessoas, a reforma tributária vai mudar tudo. Para as empresas, para os produtores já está mudando, para os pequenos empresários. A emissão da nota aí agora, a partir de maio agora, eu acho, salvo engano aí. Vai ser só a nota, não vai deixar de existir o bloco, né? Sim. Então já vai mudar, não vai ter mais aquele talãozinho físico, então vai ser digital. Nota fiscal, eletrônica. Nota fiscal, exatamente, todo mundo tem que fazer as inscrições. Eu tenho 3, 4 pessoas na minha família. Tenta fazer uma inscrição para cada um, não vai ter, vai ser difícil ter várias inscrições no mesmo bloco, né? Então tem que ter vários cuidados, a reforma tributária está aí também, vai afetar a vida de todo mundo, eu acho importante, eventualmente a gente deixa essa bola, inclusive até para chamar contadores, que eu acho que também tem, a Espumoso especialmente, né? A gente tem vários contadores aí que se destacam por esse trabalho valoroso para a nossa sociedade, com seus clientes aí, e advogados também que podem falar sobre esse tema, que a gente está vivendo agora, sabe, Rodrigo? Está vivendo, está passando, tem uma lei que essa que está entrando em vigor nesse mês, vai ter outras que vão entrar mais para frente, então eu acho que é um tema bastante importante, além da Previdência também, que é um tema diário, né? E aí como é que tu vai entender uma coisa que eles falam lá com um nome tão estranho assim, muitas vezes, né? Reforma previdenciária, reforma, né? Tributária. E aí muitas pessoas não sabem, e é normal as pessoas não saberem, né? O que é tributar? Tributação é tudo que você paga, né? Exatamente. Você compra, hoje nós estamos respirando aqui, nós estamos pagando tributo, né? Estamos pagando tributo. Quem mais ganha, mais paga. Exatamente. Né? Essa é a lógica. Essa é a lógica, né? Quanto mais, vamos falar assim, não é quem mais ganha. Quanto mais você consome, ou quanto mais você vende, mais você paga, né? Exatamente. Então, assim, você vai lá comprar 1 quilo de carne no açougue, lá no mercado, você está pagando, né? Então, quer dizer,
Se você compra um calçado, você está pagando e a empresa também está pagando. Exatamente. Se você vende, se você compra, você vai pagar, né? Então não tem... E eu acho que essa reforma tributária ela veio até para tentar... ao menos a ideia, né, era para tentar ser um pouco mais justa, tentar equalizar um pouco mais esse ônus, né, que é de fazer essa arrecadação, tentar tributar menos o consumo, mas eu acho que não conseguiu. Vamos ver como é que vai ser mais para frente, porque está mudando o tempo inteiro. Por exemplo, o produtor segurado especial era para entrar dentro desse aumento. Não entrou. Houve uma pressão, já não entrou. Sim. Então essa é a novidade. Então esse é o cuidado para os nossos amigos produtores rurais. Muito importante. Então, Fernando, vamos lá continuando então sobre o Fundo Rural, então. Basicamente eu acho que é isso aí, né, Rodrigo? Eu acho que essa informação... Entra em vigor, como é que funciona? Ela já entrou em vigor no dia 1º de abril. Então, como eu havia falado, 1º de abril desse ano de 2026 entrou em vigor essas novas alíquotas. Então, já está valendo. Já está em vigor. O produtor que chegar na cooperativa, o produtor que chegar na cerealista, no momento lá que ele vai fazer sua entrega agora dessa safra de 2025, 2026, produtor rural e contribuinte individual, que é aquela categoria intermediária, que tem o funcionário fixo, que tem mais de 4 módulos fiscais, já vai fazer o pagamento desse valor a maior. Só para a gente trazer aqui, quais são os módulos fiscais? São 4 módulos fiscais. Sim, vamos trazer aqui. Módulos fiscais. Hoje, basicamente, cada município tem o seu. Teria que dar uma pesquisada bem certo quanto está hoje espumoso. Sim. Basicamente, porque cada região, por exemplo, tem regiões ali que são maiores, municípios maiores, mais hectares. A questão da receita do município, enfim. Por exemplo, tem outros municípios que há maior produtividade. Sim. Eles, basicamente, tem vários requisitos hoje para dizer que é um módulo fiscal, mas tem umas áreas que tem municípios que é maior, tem outras áreas que é menor. Eu não me falha a memória quanto que é espumoso, basicamente, mas dá para a gente dar uma olhada. Eu acho que é 2,5, alguma coisa assim para cada módulo, um pouquinho mais. Sim. Mas eu não me recordo bem, não sei como é que está hoje. Sim. Mas cada município isso também varia, né? Bastante. Varia, normalmente varia, né? Mas esse é um dos requisitos principal. Né? Os 4 módulos fiscais, ter funcionário fixo. Isso aí, o produtor deixa de ser segurado e passa para outra categoria. Ou seja, ele paga 1,5 no faturamento, vai passar a pagar 1,63. E basicamente, Rodrigo, a grande dúvida hoje é dos produtores que estão entre esse meio. Às vezes tem só 4 módulos fiscais e tem um funcionário. Um funcionário fixo. E daí, doutor, o que a gente vai fazer? Hoje a gente está recomendando que entre com ação, tenta entrar com uma medida para pagar menos, né? Então, ou seja, cada caso é um caso. Tem que ver quais os requisitos. Bom é procurar o advogado ali, o doutor ali, e se informar, tirar dúvidas, nem que seja, né? Eu acho que a nossa grande informação é aqui. Mudou... A questão da entrevista hoje é um alerta aí, né? Exatamente. É explicar. Porque é um assunto de extrema complexidade, muito técnico, e eu acho que é importante o produtor procurar uma ajuda nesse primeiro momento, né, para se organizar, para organizar sua propriedade, porque é muito importante, é para sua família, é para sua vida, é o seu dia a dia, né? É a fonte de renda principal da nossa região. Então eu acho que é importante o produtor ficar atento a isso aí, procurar ajuda, procurar o auxílio de um advogado, de um contador, enfim, para se orientar nesse momento muito especial. Muito bem, doutor Luiz Fernando Schmidt, né? Advogado especialista na questão aí, né? Previdenciária e tributária também, trazendo esse alerta, trazendo esses dados aqui, né? Para o nosso produtor rural aí sobre o Fundo Rural, alteração aí, né? Na arrecadação, no recolhimento de impostos aí. É importante a gente ficar atento, porque cada porcentinho que sobe ali, seja 1, seja 2, seja 3, daí, né? Já interfere lá, né? Já mexe lá na questão da renda, né? Porque às vezes as margens são bem apertadas, produtor de leite, a gente sabe, né? A margem é muito apertada, tem os custos de produção, e aí cada porcento ali que sobe, enfim, né? Mínima moderação que tem o produtor hoje já afeta já tem todas essas né? coisas, interferências climáticas aí que a gente sabe, enfim, né? De rendimento e muito mais, e aí, né? Carga tributária alta aí também acarreta, com certeza. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Rodrigo, obrigado à Rádio Planetário, obrigado a todo mundo por estar recebendo, nosso amigo rádio ouvinte, nosso amigo produtor rural. Procure informação, tente se informar com o escritório de contabilidade, com o advogado da sua preferência, porque é muito importante tomar essas medidas preventivas de planejamento, para que lá na frente não tenha um efeito e o reflexo na sua aposentadoria, né? Porque pode afetar, por exemplo, requisitos aí que deixa de cumprir, já não é mais, daí tem que pagar lá para trás e daí tem que indenizar. Então, saindo dessas categorias tem os efeitos. Então, procure a informação, procure o advogado, procure o contador, que ele vai orientar com base no seu caso. Né, muito bem. No seu caso. Mas uma pergunta para o senhor aqui, agora que o senhor me falou de buraco aí, questão, o seguro-desemprego ele conta ou não conta?
Depende muito, tem que depender. Depende. Posso deixar essa pergunta, porque eu vou falar assim que eu fiquei, por exemplo, eu encerrei um contrato de trabalho e fiquei no seguro-desemprego 6 meses, vamos falar assim. 5 meses acho que é o máximo, né? Não salvo engano. Às vezes sim, às vezes não. Tem que ver, porque às vezes tem alguns outros requisitos ali, por exemplo, que depende. Tem que ver o CNIS e olhar. Beleza. Tem algumas dúvidas também, né, que o pessoal tem, né? Teria que ver cada caso. Mas, o bom é já assinar a carteira, logo que sai de um trabalho e vai para outro. Exatamente. O bom é tu já se alocar, porque até para te não ficar. Né? Tem várias nuances, assim, vários requisitos. Hoje em dia, não, vamos dizer assim, tem alguns casos que via de regra, é isso aí. Sim. Mas outros casos que a gente tem que conversar. Há uma flexibilidade. Exatamente. Muito bem, doutor. Muito obrigado, doutor Luciano Schmidt, então, conversando com a gente no Giro da Notícia de hoje, 8 horas e 47 minutos. Intervalo comercial, a gente já volta.